A paz do Senhor, queridos, aqui é a tia Kelly. A nossa pregação de hoje tem como referência Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. O que é o livro da lei? Aonde está o livro da lei? Alguém aí tem o livro da lei? O livro da lei é a nossa Bíblia, é a palavra de Deus. É a lei que nós devemos seguir. Então fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estudem esse livro dia e noite e se esforcem para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, a promessa, hein? Porque para cada promessa tem uma condição de obediência. Nós já falamos sobre isso aqui no grupo. Nós explicamos isso no esboço de chuva de bênçãos. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá na pregação, no material Chuva de Bênçãos, que você vai entender melhor. Porque para cada promessa, para cada bênção do Senhor, existe uma condição atrelada. Então, nós temos sempre que obedecer a alguma condição. E isso está presente aqui nesses dois versículos. Porque se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Você será bem-sucedido em tudo. Quem aqui não quer ter sucesso? Quem aqui não quer ser bem-sucedido em tudo? Todos nós queremos. Então, aqui está a receita. Fale do livro da lei, estude o livro todos os dias e se esforcem para viver de acordo com tudo que está escrito. Versículo 9. Lembra da minha ordem, tá? Não é uma palavra de incentivo, é uma ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Logo de cara, no primeiro capítulo de Josué, olha o que Deus diz para ele. E o mesmo Deus de Josué é o nosso Deus. Olha que maravilha! O nosso Deus não mudou. Então nós podemos ter essa palavra guardada em nosso coração. O Senhor diz assim pra gente também: estarei com você, não temas. Mas obedece o livro da lei, fala dele, medita nele de dia e de noite, todos os dias. Mas primeiramente vamos nos situar com relação a Josué. Quem era Josué? Então vamos explicar bem direitinho para as crianças quem era Josué. Josué era um dos hebreus que faziam parte lá daquela geração que já nasceram escravos no Egito. Mas como o povo hebreu foi parar lá? O povo hebreu foi parar lá no Egito através de José do Egito, aquele José que foi vendido pelos irmãos. Então, a partir de José, o povo hebreu foi crescendo, tendo filhos, casando, foram se multiplicando. E lá estava aquele povo vivendo como escravo no Egito. Mas havia a promessa do libertador que Deus traria. Havia a promessa de Deus para a libertação daquele povo. Essa informação é importante para nós que vamos ensinar. Nós precisamos dominar a história, conhecer bem os personagens, saber de onde eles vieram, para que nós possamos ensinar com excelência. Quem foi o libertador que Deus trouxe, Deus levantou para libertar o povo de Israel? O povo hebreu que estava lá cativo no Egito foi Moisés. E Josué esteve lado a lado com Moisés, conduzindo o povo no deserto, quando Deus libertou, aquele povo da escravidão do Egito. Então nós já sabemos que Josué fazia parte daquele povo hebreu que vivia na escravidão do Egito e foram libertos por Deus. Josué se tornou o ajudante de Moisés. E ele estava ali, sendo preparado por Deus para ser o sucessor de Moisés e conduzir o povo à terra prometida. Josué é conhecido na Bíblia por um líder que esteve com Deus do início ao fim. E na pregação de hoje nós vamos conhecer a força e o poder do Deus que nós servimos através de Josué.
A história de Josué como líder começa mesmo depois que Moisés morre. E o povo precisa de um novo líder para conduzi-los a Canaã, a terra prometida pelo próprio Deus ao seu povo. Então, a primeira lição que nós temos hoje aqui é que nós servimos um Deus de promessas, um Deus que cumpre promessas, um Deus que se importa conosco. Ele se importa se o seu povo está cativo, ele se importa se o seu povo está sofrendo, ele se importa se o seu povo está precisando de alguma coisa, ele se importa com vocês, crianças. Ele se importa quando você está triste, quando você precisa de uma ajuda, ele se importa com as suas notas na escola, ele se importa com o seu dia a dia, ele se importa com tudo que diz respeito ao seu povo. E o nosso Deus é um Deus de promessa, ele cumpre as promessas em nossas vidas. Nós já lemos o versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Josué, mas vamos ler lá no início o que Deus disse para Josué? Pois tudo isso serve para nós. Prestem atenção, porque Deus ele está falando conosco também. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisares. Olha a promessa do Senhor. Eu lhes darei toda a terra que pisares. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Agora nós entendemos o porquê que Josué era um líder vitorioso, o porquê que ele vencia todas as batalhas. Olha aí, Deus falando para ele: eu estou com você. Você nunca vai ser derrotado. Onde você botar os seus pés, você vai conquistar. Porque eu sou o teu Deus e estou contigo. E continua dizendo assim, vamos lá, vamos continuar a leitura. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra prometida. A terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte, seja muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Agora sim, é o versículo-chave da nossa ministração e eu vou ler de novo com vocês, que são ordens e promessas. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizerem isso, tudo lhe correrá bem e você será bem-sucedido, você terá sucesso. Lembrem da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Agora nós vamos lá com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Todas as crianças conhecem essa música. Agora, o que será que aconteceu com as muralhas de Jericó? Quem sabe me dizer? Elas caíram. Vejam só que muralhas enormes. Será que elas realmente caíram? Será que Josué liderou uma multidão de gente com martelo para bater nessas muralhas? Como será que as muralhas de Jericó foram cair? Mas podem acreditar, realmente as muralhas caíram. E nós vamos conhecer essa história. Deus faz uma promessa, a terra prometida. Aquele povo não tinha onde viver. Por muitos e muitos anos, eles viveram como escravos. E agora, Deus liberta aquele povo e eles vão morar onde? Como aquele povo vai sobreviver? Deus promete uma terra para eles. Porque Deus cuida daquele povo, Deus se importa com aquele povo. Assim como Deus se importa conosco. E esse povo, desde então, está caminhando em direção a essa terra. Pai, mãe, filhos, avós,
várias famílias, toda uma geração vai enfrentar essa primeira batalha dos muros de Jericó. Essa primeira batalha caminha rumo à conquista da terra prometida. Bom, nos tempos bíblicos, a maioria das cidades eram cercadas por muralhas de 6 a 9 metros de largura. Dava para construir casas dentro das muralhas. Olha como a muralha era grossa, grande, robusta, e as cidades eram muradas, ou seja, eram cidades protegidas para que nenhum inimigo viesse saquear. E Jericó era uma cidade forte, farta, havia água, comida, seus muros eram robustos. E vejam só, nessa primeira batalha, eles já se encontravam em estado de alerta. A Bíblia diz que a cidade estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Agora, vocês acham que para derrubar aqueles muros foi necessário bombas? Sim ou não? Foi necessário armas? Sim ou não? Nada disso. Foi necessário apenas uma única coisa: seguir as instruções de Deus. Já sabemos que aquela cidade estava super, hiper bem fechada. Mas antes que Josué pensasse numa estratégia para conquistar a cidade de Jericó, Deus disse assim para Josué. Deus disse dessa maneira para ele: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei, os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então, a muralha da cidade cairá. Aí, cada um de vocês avançará em direção à cidade. Imaginem só, para cumprir essas ordens, é necessário realmente confiar totalmente no Senhor, é dependência total. Porque humanamente chega a ser engraçado aqueles homens rodeando. O povo dentro da cidade que tomava conta, ficava lá em cima dos muros, e eles deviam ficar olhando assim, sem entender nada. Que povo doido é esse que está rodeando a cidade? A troco de quê? Mas Josué tinha que tão somente obedecer. Seria simplesmente impossível se Deus não estivesse nessa batalha. Ainda mais da forma como ela foi vencida. E foi desse jeito que a primeira batalha dos filhos de Israel em direção à terra prometida foi vencida. A lição para nós é que Deus sempre vai à frente do seu povo. Deus protege e cumpre as suas promessas. Não adianta braço armado, não adianta violência, não adianta a gente espernear, não adianta a gente querer fazer com as nossas próprias mãos. Precisamos confiar no Senhor, E às vezes Deus permite que a gente chegue no limite, no fundo do poço. Por quê? Porque a gente não entrega a batalha ao Senhor, a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. E não dá certo. Mas se a gente simplesmente obedece às instruções, muito sofrimento, muitos problemas não seriam enfrentados. Nós seremos poupados de muita dor, muito sofrimento, mas nós não entregamos a nossa batalha na mão do Senhor. E a gente fica sofrendo, tentando resolver sozinho. Quando, na verdade, Deus quer que a gente siga instruções deixadas por Ele aqui nesse livro, o livro da lei, a palavra de Deus. O capítulo 6 de Josué, o versículo 27, encerra assim essa passagem.
Assim, o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. E a fama de Josué se espalhou por todo o país, porque o Senhor prometeu para ele desde o início: eu estou contigo, não temas. Onde você colocar a planta dos seus pés, a terra será sua, você vai conquistar essa terra. Por que será Deus disse isso para Josué e não diz isso para nós? Qual é a diferença de Josué para nós que somos servos do Senhor? Porque Deus não mudou. Nós é que precisamos ter a postura de Josué. O mesmo Deus de Josué é o nosso Deus de hoje e sempre. Qual é a muralha que nós precisamos derrubar? Qual é a muralha, criança, que você precisa derrubar na sua vida? Qual é o problema que você vem tentando resolver? Algo que você vem tentando, que você vem pedindo para Deus te ajudar a resolver e você não consegue. Às vezes você não consegue parar de namorar escondido. É mentira, é fofoca, palavrão, são brigas dentro de casa. Você sente medo, abandono, tristeza. Será que a nossa muralha é alguma doença grave que a gente está enfrentando na família? São dívidas, desemprego, depressão, vícios. Bom, eu não sei qual é a muralha da sua vida, não sei o problema que você está enfrentando. Eu sei que a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Nós somos vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Seja forte e corajoso, não fique desanimado. Tem alguém desanimado aqui? Então receba o renovo do Senhor. Não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Eu quero perguntar para vocês, crianças, vocês sentem medo de alguma coisa? Existe algum problema, alguma muralha que vocês precisam derrubar? Na escola, em casa, alguma coisa escondida, guardada no coração, alguma coisa que só vocês sabem, vocês têm guardado? É hora de vocês confiarem no Senhor. Eu quero convidar as crianças para virem à frente, para entregar ao Senhor qualquer problema, toda muralha. Ela vai cair pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a nossa ministração. Que Deus te use rica e poderosamente na vida de cada criança, de cada família.